Marcondes Pereira, vocês passou inteiro aqui na cidade de Uruaçu. Você sabe que o povo da cidade de Uruaçu deve muito ao senhor e o senhor já fez muito e vai fazer, porque o senhor é pré-candidato, devia ser governador, né? Pré-candidato a deputado federal e deve ser um dos mais votados. Vamos falar um pouquinho do Marcondes Pereira fora da política, né? Boa tarde, governador. Boa tarde, Valdir, Justino, meu amigo de longa data, Elis Regina, Charles, prefeito Valmir, vice-prefeito Juarez, meus amigos, deputada Eliane, grande benfeitora de Uruaçu, presidente Chiquinho, vereadores que estão aqui conosco, Batista, nosso presidente do PSDB, Itamar Leão, prefeito por 4 vezes de Sanclerlândia, Paulinho, ex-presidente da GEM, prefeito 2 vezes de Hidrolândia, que estão aqui conosco. Saudação a todos os ouvintes, a todos os internautas, a todos os que estão também nos assistindo. É uma alegria estar aqui, viu, Valdir? Estou me lembrando de um dia, em 1998, quando o doutor Edmundo era prefeito de Uruaçu, e nós resolvemos descer essa Avenida Tocantins. Éramos meia dúzia, mais ou menos, né? Você, Valmir, eu, Juarez, que era candidato a deputado, o Chiquinho, hoje presidente da Câmara, Rony Maia, éramos poucos. Acho que a dona Rejane estava, ex-primeira-dama. E ao estar aqui na Avenida Tocantins, eu me lembro de um outro fato muito marcante na minha vida, naturalmente, né? No começo de 1986, caminhando aqui com o ex-governador Henrique Santilo, candidato a governador, eu conheci a minha esposa, a Valéria. Isso já tem 36 anos. Então é muito marcante para mim, ali em cima, perto de onde era a Câmara Antiga, foi quando eu vi pela primeira vez a Valéria. E o Uruaçu deu tanta sorte que eu já estou casado há 33 anos, né? Então, a Avenida Tocantins e o Uruaçu são muito marcantes da minha vida. Estou muito feliz, muito honrado com o convite para estar em Uruaçu, passar o dia aqui hoje, amanhã, esse encontro de líderes e rever tantos amigos queridos como vocês. Marcondes Pereira, ex-senador, ex-governador, visitando a cidade de Uruaçu nessa sexta-feira. Como é que tá as perspectivas, governador, antes da gente adentrar no encontro do PSDB, das eleições que vem? O PSDB está estruturado, está preparado para lançar candidatos a deputado estadual, deputado federal. Pela imprensa a gente sabe da simpatia, me parece, do PSDB pro Mendanha, que está procurando partido ainda. Como é que está essa situação? Esses encontros que nós estamos realizando, amanhã nós vamos fazer o 4º aqui em Uruaçu. E já temos programados para esse mês mais 6. Esses encontros que não são encontros só de lideranças do PSDB, mas de outros partidos também, de simpatizantes desse legado, desse projeto que nós desenvolvemos em Goiás, tem esse caráter, esse objetivo, que é ouvir o que as lideranças, os prefeitos, ex-prefeitos, deputados, vereadores, presidentes de partidos estão pensando. E também ouvir o povo. As pesquisas qualitativas, quantitativas são muito importantes, são fundamentais para a gente sentir o que as pessoas estão querendo. Onde é que elas querem nos escalar, se querem, se não querem, se acham importante que a gente continue debatendo e fazendo, né, através da política, o bem para as pessoas. Porque a arte de governar ou de legislar é ter a preocupação de fazer o bem coletivo, de transformar sonhos em realidade, de transformar projetos em realizações. Foi o que eu procurei ao longo do tempo, ao longo da minha vida, fazer com os programas sociais que nós criamos, já citados aqui, boa parte deles pelo prefeito Valmir. Criamos uma rede com 20 programas sociais, todos eles voltados para atender a população mais carente, fomentar o emprego, fomentar o comércio, fomentar novos e pequenos negócios, fomentar as economias locais, com programas como o Banco do Povo, Goiás Fomento. A gente tinha essa preocupação enorme, atração de investimentos, de indústrias, obras que sempre geraram muito emprego. A construção desse hospital de Uruaçu significou centenas de empregos diretos e indiretos durante todo o tempo. Foram muitos meses, acho que 2 ou 3 anos de construção ou mais. Então,
esses encontros têm esse objetivo: conversar, ouvir, discutir, lembrar que nós fomos capazes de fazer no passado, que nós entregamos. Valdir, quando a gente veio aqui, eu tinha 3%, o Willis Rezende tinha 80%. Em 88 dias nós viramos a eleição e ganhamos. Eu tinha 35 anos. A maioria das pessoas apostavam que o nosso governo fosse fracassar. Diziam: Marconi é muito novo, não tem experiência, não vai dar em nada. Nós arregaçamos as mangas. No primeiro ano de mandato, em 99, nós colocamos a folha de pagamentos em dia, tinha 3 meses atrasado. Eu não fiquei reclamando, olhando para trás. A obrigação minha era fazer. Nós começamos a pagar o 13º no mês do aniversário do funcionário público. Começamos a pagar os funcionários antes do mês vencer. Isso aconteceu durante todos os meus 4 governos. E começamos... O funcionalismo público, diga-se de passagem, agora eu tenho um carinho muito especial para o senhor. Até saiu uma nota de um policial civil aposentado aqui elogiando o senhor, você entendeu? E criticando o atual governo o tratamento com o servidor público. E o senhor é muito querido na ala do servidor público. E por que eu procurei valorizar, ajudar na formação, na qualificação e na valorização salarial? Pagando database todos os anos, pagando piso de professores, dando cursos, promoções. Por quê? Porque quem presta serviços para o povo é o servidor, os serviços do governo. Se os servidores são mal remunerados, mal pagos, maltratados, com certeza quem perde é a população. Eu procurei fazer com que o VaptVupt fosse uma revolução para atender o povo, atender bem, atender com qualidade, com rapidez, né? Mas, voltando ao que eu estava dizendo, então a gente procurou, ao longo desse tempo, eu tinha a obrigação de não ser um governador qualquer. Eu estava sucedendo ao Willis, que era um grande líder, que era um homem imbatível, e nós ganhamos dele. Então o meu trabalho foi assim: primeiro ano, criamos a UEG, criamos o Renda Cidadã, criamos o Salário Escola, criamos Cheque Moradia, criamos o programa Asfalto Novo, e naquela época eu trouxe para cá com o doutor Edmundo, ajudei o doutor Edmundo, vocês se lembram, com 100 mil metros quadrados de asfalto, em vários bairros. Então assim, no primeiro ano a gente já estava trabalhando, lutando. Não era fácil, porque o meu adversário seguinte era o Maguito, que também tinha saído com uma aprovação alta do governo. Veio a eleição e a gente ganhou. E depois ganhamos em 2006 com o vice-governador, depois voltamos em 2010, 2014. Então aquele que alguns adversários diziam que seria o governador Sarampo, acabou liderando o estado em 5 eleições. Por quê? Porque a gente trabalhou. Eu não tinha essa história de ter no papel um programa de governo na campanha e depois, eleito, rasgar o programa de governo. Pelo contrário, a minha preocupação era ficar olhando item por item do plano de governo para ver o que estava sendo cumprido e o que precisava ser cumprido ainda para que a gente pudesse melhorar para valer a vida do povo e transformar o estado. Isso tudo, Valdir, feito com muita economia. Eu fui acusado de muita coisa, sem nenhuma prova. Mas a verdade é que se eu não tivesse feito com economia, com austeridade, as coisas que foram feitas, nós não teríamos feito 10% do que foi feito. Porque nós fizemos coisa de graças a Deus. Nós fizemos. Nós não ficamos na promessa, na conversa fiada, nessa história de fake, não. A gente tinha esse compromisso, essa responsabilidade de debater programas de governo e depois executar, fazer. E graças a Deus, tanta gente, centenas de milhares, milhões de goianos acabaram se beneficiando de empregos, se beneficiaram das universidades que foram criadas, federais, estadual, outras faculdades, se beneficiaram dos hospitais, dos programas na saúde, do primeiro lugar no IDEB, na educação, na infraestrutura. Nós transformamos a infraestrutura de Goiás, aeroportos, rodovias duplicadas, rodovias reconstruídas, construídas. Isso tudo a gente procurou fazer para que a gente tivesse um salto histórico na economia e na infraestrutura de Goiás. Então, Valdir, naquela época era tudo assim, muito no escuro. Vocês saíram comigo aqui pelas ruas, vocês me conheciam como deputado, mas vocês também não tinham a segurança de que eu poderia ir para o governo e realmente cumprir aquilo que a gente tinha estabelecido com a população. O senhor foi deputado estadual também, Marcos?
Eu fui... Fala o currículo do senhor para nós, e para o cidadão que está na sua fazenda, na sua chácara, para saber realmente o que o Marcon já foi na vida política. Olha, eu comecei com 19 anos como presidente do PMDB Jovem. Aqui era o Wagner Camapum, engenheiro, presidente, e Umbelino. Umbelino, saudoso Umbelino, que Deus o tenha. Saudoso Umbelino, era meu amigo. E muitos outros companheiros, né? Naquela época. Depois, o governador Santiro venceu as eleições e me convidou para trabalhar com ele no Palácio. Eu fui chefe de gabinete e depois assessor do governador. Em seguida, em 90, eu me candidatei a deputado estadual, fui eleito. Estava me preparando para ser candidato à reeleição quando o Santino me chamou e disse: você vai ser candidato a deputado federal. Eu falei: não sei nem se eu vou dar conta de ganhar a eleição para deputado. Fui para federal, graças a Deus fui muito bem votado. E fui votado nas cidades onde eu atuava, porque eu trabalhava muito para trazer benefícios, dava assistência, presente todos os finais de semana, e acabou que eu fui bem votado. Pois eu estava me preparando para ser candidato à reeleição a deputado federal, numa eleição relativamente tranquila. Eu não vou dizer tranquila, porque toda eleição é difícil. Não existe eleição tranquila. Mas era uma eleição bem mais tranquila. E aí aparece essa história de ser candidato a governador para enfrentar o Íris. Aí o senhor assustou. Era uma loucura. O que Deus colocou na minha vida? Era uma loucura, mas era realmente um sinal de Deus. E assim, eu comecei lá embaixo com 3%, muito novo, ninguém me conhecia. Eu era conhecido nas 40 cidades onde eu atuava como deputado federal. E aí foi a minha família contra, todo mundo achando que eu ia perder o mandato de federal e ficar sem mandato. Falei: olha, mas eu não sou carreirista, eu não estou na política só para o interesse pessoal. Eu tenho desprendimento. Se eu não for candidato a governador, não vai ter candidato contra o Íris. E não ia ter, porque o Caiado já tinha corrido, a Lúcia Vânia também não quis, outros não quiseram, vários. E aí acabou sobrando para mim e eu aceitei com prazer. Fomos para fazer um plano de governo e vocês conhecem a história. Depois reeleito, depois eleito senador, aquela época, graças a Deus e a boa vontade do povo, mais votado do país. E depois voltei ao governo e, por fim, agora em 18, tive a derrota para senador. Mas tive mais de 400 mil votos, o que me deixa muito feliz e agradecido. Aos que votaram, aos que não votaram. Afinal de contas, eu venci 10 eleições antes. E perdi essa última, e eu posso dizer uma coisa para vocês. A gente aprende demais com a derrota. As vitórias são importantes, porque você pode transformar o projeto, o sonho em realidade. Transformar a expectativa em ação efetiva. Agora, a derrota te ensina muitas outras coisas. Refletir sobre onde você errou, o que é que você acertou, o que é que você pode melhorar, quais são as companhias que você pode ter certeza que é importante continuar, quem é que é amigo só do governo, do poder, mas não é amigo do projeto. Então essas coisas todas foram muito válidas. Tem muita traíra, governador? Olha, quando falam disso aí, eu digo: olha, essa coisa da traição começou na Grécia Antiga, Roma Antiga, começou no Egito, né, na Fenícia, né? Então, eu estava agora há pouco falando o seguinte: você tem 2 animais de estimação que estão sempre nos governos. Certo. Aqui no Valmir, estava comigo, na presidência, lá com o Bolsonaro. Você tem o gato de palácio, gato de estimação, e tem o cão, o cachorrinho do palácio. Certo. Quando o inquilino sai, o cão vai junto. Certo. O gato fica. Certo. Independentemente de quem seja o governo. Se é de esquerda, de direita, se é do bem, se é do mal, o gatinho fica lá. E tem um monte de gato. E gato já bem peludo, né? Mas faz parte, é assim mesmo. Faz parte, né? Governador, 12h50, estamos conversando com o Marcondes Pereira, presidente estadual do PSDB, ex-senador e ex-governador, juntamente aqui com o vice-prefeito doutor Juarez Lorindo, prefeito Valmir Pedro, o James Vasconcelos. Um abraço, meu jornalista James Vasconcelos, fica à vontade aí, viu, James? Marcondes, o senhor sabe que o senhor tem cacife para ser presidente do Brasil. Como é que o senhor está vendo o Brasil hoje, o Bolsonaro? Está indo bem? Aquela CPI, será que vai dar alguma coisa? Olha, eu acho que ele tem boas intenções. Acho que às vezes ele fala um pouco muito, mas eu acho que tem boas intenções, sim. Agora, qual é o problema do Brasil hoje? Você tem um clima assim de muita polarização, de muito radicalismo. Eu sempre fui mais diplomata das minhas coisas. Eu sempre tive coragem para enfrentar desafios, para enfrentar diversidades, mas eu sempre nos governos procurei dialogar, procurei inclusive juntar. Dilma, né, presidente? O senhor tinha um bom relacionamento. Tive, né? Com todos eles. Procurei sempre juntar, ciscar para dentro.
Eu aprendi com o Ulisses Guimarães que por isso que a gente cisca para dentro. E o governo não faz oposição ao governo também. Então, você pode fazer oposição ao partido, à pessoa, mas não. E acho que a gente precisa hoje assim, de muito mais diálogo, de muito mais conversa, de convergência. A gente precisa de equilíbrio. Para que a gente possa contornar problemas sérios. A gente tem hoje já uma inflação considerável, a gente tem juros altos, a gente tem uma série de ações que precisam do apoio do Congresso, e às vezes o Congresso, algumas pessoas travam. A gente tem talvez uma fogueira de vaidades, de egos, e isso tudo, na minha opinião, prejudica muito o país. Quando o Congresso não quer uma coisa, ela não vai para frente. Quando às vezes uma coisa é importante, isso acaba sendo travado aqui e acolá, e eu acho que a gente precisa de muita maturidade nesse momento, precisamos de experiência. Essa tal de nova política elegeu muita gente para o Congresso, Valdir, no Senado, que nunca fez nada, que não entende nada, que não tem experiência. Eu, por exemplo, perdi para um senador, o Cajuru, que nunca fez nada. O que ele faz hoje? Por Goiás, por Uruaçu, pelo Brasil. Eu não entendo. E assim, houve uma avalanche, vamos tirar o Marconi. Marconi tá aí, já tem 20 anos, vamos tirar ele, vamos botar outro. E às vezes essas atitudes são tomadas, não digo que sou eu não, às vezes impensadas. A Lúcia Vânia era uma boa senadora, né? Então, fomos todo mundo para casa. Eu fui procurar emprego no setor privado, na iniciativa privada, trabalhando em São Paulo, vindo toda semana para Goiás, uma luta permanente. Mas a minha opinião é que a gente precisa ter pessoas com espírito público, com experiência e com espírito de brasilidade. Porque o Brasil perdeu demais. O povo, não dá para entender o povo. Como que o cidadão, doutor Juarez, cidadão deixa um Marconi com essa bagagem para ser senador da República do Estado, o cara conhece tudo para botar o Cajuru, pelo amor de Deus, eu não entendo, entendeu? A Lúcia Vânia, entendeu? Não dá para entender, não. Presidente, no seu partido tem o Dória e tem o Eduardo Leite. Como é que tá essa costura aí? O senhor é quem? Já tá definido ou não? Tem o Arthur Vigílio também. Tem o Arthur Vigílio, me parece que ele... Arthur foi meu... Não, ainda não. Não, ainda não, né? Não desistiu, né? Não. Ainda não desistiu. Eu fui colega do Arthur Vigílio no Senado, um grande líder. Eu tive uma relação muito boa sempre com o Dória e com o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul. São bons nomes que fizeram muito nessa pandemia, vacina, essas coisas. Mas assim, nós temos uma disputa que é uma disputa bem acirrada. Essa decisão vai ser tomada no mês que vem. Por um lado, a prévia é um instrumento bom, porque expõe as ideias, os planos dos candidatos bem antes das eleições. Eles também recebem as demandas, as obras, os projetos que são de interesse de cada região, mas ao mesmo tempo acirra muito a briga interna, a disputa interna. As feridas ficam, as cicatrizes ficam. Com certeza. Se de um lado é bom o debate antecipado, a exposição dos candidatos, por outro ficam cicatrizes. Eu estou vendo assim, hoje você tem uma guerra dentro do PSDB, vamos ver o que vai acontecer depois das prévias. Eu espero que a gente tenha uma boa decisão, eu ainda não tomei a minha decisão, e com essa decisão a gente possa também juntar outros partidos de centro para que a gente possa apresentar um projeto bom para o país. Acho que o povo espera isso, que a gente brigue menos e faça mais. Marconi, encontro do PSDB amanhã pra gente fechar aqui. Programação, enfim. Olha, esse encontro está sendo organizado pelo prefeito Valmir Pedro, pelo presidente do partido e os nossos companheiros, o Batista, pelo Juarez, nosso vice-prefeito, o Chiquinho e os vereadores e a deputada Eliane Pinheiro. Eles mobilizaram as cidades aqui da região norte, Médio Norte e Vale do São Patrício. Então vai ter muita gente, talvez amanhã representação aí de umas 20, 30, 40 cidades estarão presentes no Uruaçu. O que a gente vai conversar? Sobre coisas que a gente fez, experiências que a gente tem, troca de experiência, mas vamos falar do futuro. Uma coisa que me preocupa muito, Valdir, nesse momento, é o pós-pandemia. Se de um lado a gente sofre com parentes, amigos que faleceram na pandemia, Goiás quase 24 mil vítimas, famílias enlutadas, destroçadas, 2 ex-governadores falecidos nesse ano, o Helenês Cândido e o Manguito Vilela, pela pandemia, muitos prefeitos, muitos ex-prefeitos, e pessoas queridas por todos nós. Eu digo que é difícil você encontrar uma pessoa no Brasil que não tenha perdido pelo menos um amigo na pandemia. 600 mil mortos no Brasil. Então, eu sou solidário
com tudo isso que aconteceu, mas a gente tem que preocupar também com o pós, né? Primeiro, as vítimas da pandemia, as sequelas, as pessoas ficaram sequeladas por conta da pandemia. Eu tenho sugerido que uma ala do CREA, que é um hospital que nós construímos em Goiânia para readaptação, seja destinada à recuperação dessas pessoas. E as pessoas que perderam emprego, as pessoas que perderam os negócios, os pequenos negócios, médios negócios, que quebraram, faliram, os governos precisam ter um plano para isso, para essa recuperação. Para quem está passando dificuldade, até fome, tem que ter um auxílio emergencial durante um período para ajudar essas pessoas a comerem, a se alimentarem e a gastarem no comércio também, a consumirem. Isso também acaba virando um ciclo virtuoso com geração de empregos. E precisa ter linhas de crédito. Eu estava conversando agora na associação comercial junto com o Valmir e os nossos amigos, e assim, anunciaram aqui no governo de Goiás, anunciaram linhas de crédito da Goiás Fomento. Mandaram 200 e tantos projetos, só um foi aprovado. Então assim, precisa usar o Banco do Povo, que não tem dinheiro aqui. Na nossa época tinha, usar o Banco do Povo, a Goiás Fomento e instrumentos que possam trazer de volta esse pequeno comerciante, esse pequeno microempresário, que perdeu o seu negócio, mas que tem experiência e sabe ser comerciante. Então trazer de volta para gerar um emprego para a família. Enfim, eu acho que a gente precisa ter uma política para sair da crise e trazer de volta as pessoas para o consumo e para o trabalho. A gente tem, no ano passado, em Goiás, a pobreza aumentou 6%. Nós tivemos o menor investimento em educação do Brasil no ano passado foi em Goiás. A gente tem uma série de problemas que precisam ser enfrentados. Nós não estamos vendo indústrias chegarem a Goiás mais. No nosso tempo era indústria todo dia, emprego, apoio ao comércio, ao agronegócio. Então acho que a gente tem que discutir tudo e amanhã vamos fazer isso. Queria dizer da alegria de estar aqui com vocês, de estar aqui ao lado de um grande prefeito. Vocês conhecem melhor do que eu, porque vocês estão aqui. O Valmir é um homem de diálogo com todos os segmentos, religiosos, empresariais, trabalhadores, classe política, instituições. Mas é um homem que inova, que inovou, que cuidou do social, que cuida do social, que cuida da infra, que cuida de trazer recursos para Uruaçu. O Valmir, quando me perguntam, o PSDB tem candidato a governador? Temos muitos e bons. E o Valmir é um deles. Exatamente. Por que não? Por que não sonhar grande? Eu sonhei e virei governador com 35 anos. E não tinha experiência de ser prefeito e bom prefeito. Então a alegria está aqui com o Valmir, está aqui com a deputada Eliana, que tanto fez e faz por Uruaçu, com o Juarez, meu velho querido amigo, né? Com você, com o Chiquinho, com os vereadores. Enfim, uma alegria, Elis Regina, estar com você, também com o Charles e com os ouvintes, com os internautas que estão nos assistindo, falando um pouco de política, falando um pouco de experiências pessoais, de passado, de futuro, e com a alegria de estar de novo em Uruaçu. É a primeira cidade, depois desse tempo todo, que eu venho para passar o dia, dormir, no outro dia tem um encontro, só depois é que eu vou voltar para casa. Mas momentos assim que eu vou fazer várias visitas, já fiz, vou fazer, dar entrevistas e, é claro, matar a saudade de todos e ao mesmo tempo também falar de futuro. O senhor é pré-candidato a deputado federal, mano? Nesses encontros nós estamos já ouvindo que o militante, o líder e o povo quer. Marconi, fica em casa, fica onde você está. Marconi, volta, vamos escalar você aqui ou acolá para você ajudar. Não, a gente vai decidir isso nesses encontros, ouvindo, conversando, vamos decidir com as pesquisas qualitativas, quantitativas, para saber o sentimento das pessoas. É verdade. Porque a gente não pode ser candidato da gente mesmo. Eu não tenho vaidade, não tenho projeto pessoal. Já, graças a Deus, com 55 anos eu terminei meu 4º mandato como governador. Hoje eu já tenho 58. Então, eu não tenho esse tipo de vaidade, sempre fui desprendido. E com essa peregrinação, amanhã será o 4º encontro de líderes e nesse mês a gente tem mais 6. Aos poucos a gente vai ouvindo e vai chegando a conclusões. Muito obrigado, o governador Marconi Pereira falou ao vivo aqui com a gente. Vamos encerrar com o Valmir Pedro, prefeito. Encontra amanhã, prefeito, obrigado pela sua presença. E amanhã, como o Marconi colocou, enquanto o PSDB para discutir aquilo que o partido fez para Goiás, mas acima de tudo discutir o futuro de Goiás e também o futuro do Brasil. Portanto, muito obrigado a você, obrigado Elis Regina e a todos os ouvintes.
Muito obrigado, falou com a gente o Valmir Pedro, prefeito municipal de Desadoração. Um forte abraço a toda a galera que está visitando a gente aqui.